Olá, bem-vindo novamente ao curso TypeScript Aprendendo Junto. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre funções, mas voltando um pouquinho sobre um assunto que nós ficamos pendente na última aula. Esse underline aqui, na verdade ele veio do JavaScript na época, na verdade quando você não poderia utilizar, não existia ainda a palavra private, assim que era utilizado. O TypeScript ele utiliza esse underline somente para campos dentro de classes que são privados. Então, nada de ficar criando variável começando com underline, caso ela não seja privada e seja um campo de classe. Bom, então, só relembrando rapidamente, vamos imaginar, deixa eu apagar essa galera toda aqui. Para acessar aqui os getters e os setters da pessoa, você só precisa fazer dessa forma. Quando você console.log chama p1.name, você automaticamente está chamando get. Se você quiser chamar o set, é só você colocar p1.name e alterar o nome aqui, por exemplo, natsu2. Ctrl D, Ctrl X. Então, dessa forma, você está chamando o set. Se você remover o set aqui, se você comentar, aquela linha vai dar um erro de compilação. Então, para executar esse carinha, é só você ir lá no index.html, abrir o navegador. Enquanto o navegador está abrindo, vamos criar uma nova classe dentro de scripts chamada de functions. Não deu tempo. Então, para ver aqui é só inspect element e no console você vai ver Natsu e Natsu2. Então, prosseguindo com a nossa aula, clica com o botão direito em scripts, TypeScript file e functions. Eu vou alterar, vou fechar aqui, index.html, vamos chamar aqui functions.js. Ok, então vamos começar aqui fazendo uma pequena revisão. Nós sabemos que nós podemos colocar tipo e retorno. Então, por exemplo, se nós tivermos uma função chamada print, nós podemos falar aqui que o valor vai ser do tipo string e que nós podemos retornar alguma coisa ou não retornar nada colocando void. E aqui console.log esse valor, chamando print, mandando uma mensagem aqui. Ao atualizar com Ctrl F5, você vai ver a mensagem. Então, isso aqui nós já vimos em aulas anteriores. Bom, além disso, nós podemos definir, nós já vimos como fazer para definir argumentos opcionais. É só você colocar a interrogação aqui e na hora de você chamar não vai ser mais obrigatório, porque se você retirar, você obrigatoriamente precisa passar esse valor. Esse print aqui ele deve estar chamando de outro lugar. Pronto. Então você precisa passar exatamente esse argumento. Bom, como nós já vimos, temos os opcionais. E existe uma forma de você colocar um valor diretamente no argumento, colocando um valor padrão no argumento, que é como se fosse um opcional, mas a diferença é que ele já vai ter um valor default. Bom, para fazer isso, vamos voltar aqui. Nós fazemos da seguinte forma. Vamos criar aqui uma função chamada print or not. E vamos criar aqui uma flag e ela vai ser do tipo booleano. Por padrão, nós podemos colocar aqui falso e falar que não vai retornar absolutamente nada. Aí nós podemos fazer o seguinte. Podemos criar uma variável chamada str e colocar um operador ternário. Flag is true. Flag is false. Dessa forma, console.log flag. Você poderia colocar diretamente aqui dentro do console, mas vamos deixar essa variável str não flag aqui dentro. Na hora de chamar print or not, você pode ver que não é obrigatório. E ao executar, nós temos que a flag é falsa. E se nós passarmos aqui
um valor true, nós vamos ter a mensagem flag is true. Então, essa é a diferença entre o opcional e o default. Você pode deixar aqui também, ou não pode. Bom saber que você não pode colocar os dois ao mesmo tempo. Bom, outra coisa também que é interessante nós sabermos é funções anônimas e funções não anônimas, também chamadas de named functions ou funções nomeadas. Vamos começar com uma função anônima. O que é uma função anônima? É uma função que não tem nome, que você coloca diretamente em uma variável. Então, por exemplo, vamos criar aqui some anonymous e vamos criar function n1 number n2 dois pontos number, Ctrl L, e não vai retornar absolutamente nada. Console.log sum dois pontos n1 mais n2, Ctrl L. Quando você faz dessa forma aqui, ele pede para você colocar um ponto e vírgula, porque esse é um bloco executável. Bom, você tem vários conceitos sobre essa função anônima aqui, mas na minha opinião o mais importante é o seguinte: você pode chamar esses sum anônimos aqui, 1,2, e você pode executar aqui que ele vai mostrar sum 3, mas você não pode executar essa função antes dela ter sido criada. Então, para mim, essa diferença é mais importante. Quando você cria dessa forma a função anônima, você só pode executar essa função antes, ou quer dizer, depois que ela ter sido chamada, depois da parte onde ela foi escrita. E com uma função normal, vamos copiar aqui todo esse código. Vamos chamar essa função aqui de sum not anonymous. Aí não precisa do ponto e vírgula. Você pode chamar ela aqui, ou você pode chamar ela, Ctrl V, aqui. Então essa foi a única diferença prática que eu vi entre as duas. Então se você reparar aqui, não está aparecendo 2 porque tem um 2zinho aqui do lado. Está sendo chamado duas vezes, está sendo executado duas vezes essa mesma string, então ele simplifica colocando aqui o valor da quantidade de vezes que foi executado. Bom, voltando para funções anônimas, existem mais duas formas de você trabalhar diretamente com funções anônimas, e elas são chamadas de arrow functions. Se você conhece um pouco de Java, nada mais é do que os lambdas. Vamos pegar aqui esse código, no Ctrl C, vamos colocar aqui embaixo e vamos trocar aqui o nome para sum arrow 1. Bom, quando você trabalha com esse sum arrow, o nome arrow vem porque você vai fazer o seguinte: você primeiro vai remover o nome function. Na verdade, vamos remover tudo. Você vai colocar aqui os argumentos que você quer e você vai utilizar o que algumas pessoas chamam de seta gorda, fat arrow, porque a magra seria assim. Você vai colocar aqui o valor n1 mais n2. Quando você faz dessa forma, você já está dizendo implicitamente que você tem que retornar, você não precisa da palavra return, esse n1 mais n2. Caso você queira utilizar o return, você obrigatoriamente precisa colocar dessa forma. E assim você está explicitamente dizendo que vai ter um retorno. Então, o código SumArrow1 e SumArrow2, eles fazem exatamente a mesma coisa. E existe ainda a opção de você retornar um objeto. Para retornar um objeto, você só precisa tomar cuidado porque o TypeScript ele se confunde. Lembre-se que para criar um objeto, você só coloca dessa forma e coloca os atributos aqui dentro. Então, Object Arrow, vamos criar aqui Object Arrow, e vamos imaginar que nós vamos pegar aqui um name que é do tipo string e um sobrenome que é do tipo
string também, Ctrl Alt L. Bom, colocando aqui dessa forma, se você criasse um objeto, vamos colocar aqui name, name, surname. Você pode reparar que você tem um erro. Por quê? Porque o JavaScript, o TypeScript, na verdade, ele meio que se confunde. Então, caso você queira retornar um objeto, vamos colocar entre parênteses e o problema será resolvido. Aqui não é vírgula, aqui são 2 pontos. Ctrl Alt L. Agora vamos executar aqui essas funções. SumArrow 1, vamos passar 3,3. SumArrow 2, vamos passar 4,4. E ObjectArrow, vou passar aqui o meu nome. Bom, como elas estão retornando, elas não estão imprimindo, eu vou segurar a bolinha do mouse, selecionar aqui console.log, parênteses, vou dar um end, vou apertar a tecla end, voltar 1 e colocar aqui, fechando parênteses. Vamos executar agora. Então você tem a soma 6, 8 e você tem um objeto aqui com nome e sobrenome. Bom, então nessa aula era tudo que eu queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!